porque Jesus partiu da presença deles. E eles tiveram então compreensão de que nunca mais eles o veriam. Não durante as suas vidas, não até a sua morte. Jesus os deixou. Sem dúvida, nós não gostaríamos de estar entre aqueles que têm de se despedir de Cristo. Porque eles viram Cristo subindo, ascendendo ao céu e indo embora. E se aquela visão era impressionante, sem dúvida gloriosa, ela trazia uma sensação triste de despedida. E uma despedida definitiva. Eles souberam imediatamente que aquela era a última vez em que poriam sobre o Senhor os olhos, pelo menos a última vez em vida. A pior de todas as separações. Mas enquanto o Senhor ascendia, Ele fez a eles uma promessa. A promessa que dizia: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eles não estariam mais com Jesus, mas Jesus estaria com eles. Eles não veriam mais a face do Senhor, mas os olhos do Senhor estariam sobre eles. E sobre tudo isto, a presença do Senhor estaria no meio deles, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo que está presente em nossa vida, que influencia nossa mente, que conforta nosso coração, que edifica a nossa fé, que arraiga a nossa conduta cristã. Podemos usar a expressão romana, mas útil e verdadeira, e que dá título a esta mensagem desta manhã: Ele está no meio de nós. Verso 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. A única razão por que Pedro e João iriam ao templo seria para evangelizar os perdidos e para dar testemunho da palavra do Senhor. Não havia mais nada no templo que atraísse o coração de Pedro e de João. Não havia mais nada ali que conseguia ter propósito, nem as ofertas, nem os sacrifícios, nem os rituais antigos. Tudo aquilo tinha perdido completamente a sua razão de ser desde que Cristo morreu na cruz. A ida de Pedro, a ida de João ao templo tem a ver com eles cumprindo a missão que tinham recebido do Senhor, e com uma sabedoria desperta pelo Espírito de Deus para perceber a oportunidade. A hora nona, às 3 da tarde, era a hora do sacrifício diário, do sacrifício principal, do sacrifício das 3 da tarde. Sim, a mesma hora em que nosso Senhor rendeu o Espírito na cruz. Era a hora principal do templo, da afluência religiosa, em que grande número de pessoas concorria para ali, uma boa fração dos habitantes de Jerusalém. Eles tinham tido então uma noção clara de que aquela não era senão uma boa oportunidade para darem testemunho de Jesus. Era isso que Pedro e João estavam fazendo ali. Era com este propósito que eles se dirigiram ao templo. Isso tem a ver com amadurecimento, com consagração, com coragem, com unção. Por meio destas coisas, nós vemos a presença do Senhor com eles. Por meio destas coisas, nós vemos a presença do Espírito Santo. Como não ver a presença do Senhor quando o texto diz que eles subiam juntos? E há algo de belo, de espiritual, na comunhão fraterna entre os crentes que denota a presença do Senhor. O Senhor está presente quando seu povo está em comunhão. O Senhor está presente quando seu povo está cumprindo a missão que foi dada por Ele próprio. O Senhor está presente nesta unção que percebe a oportunidade de transmitir a palavra do Senhor. Em tudo isto nós conseguimos ver que Jesus, nosso Senhor Jesus, está presente junto do seu povo por meio do Espírito Santo. Nós não devemos perder, meu irmão e irmã, isso de vista. Ele está no meio de nós.
Ele está em nosso meio quando nós estamos em comunhão uns com os outros. Ele está em nosso meio quando nós usamos de oportunidades que Ele nos dá para cumprir a missão que Ele nos confiou. Ele está presente quando nós exercitamos os dons espirituais que nele nos dá pelo Espírito Santo. Em todas estas coisas nós percebemos que o Senhor está entre nós. Irmão e irmã, nem eu nem você nunca vimos pessoalmente a Jesus, não resta dúvida disso, mas também não resta dúvida que nós podemos reconhecer seguramente a sua presença conosco. Nós podemos reconhecer a presença de Cristo numa manhã como esta, um pouco encoberta de nuvens, mas nós estamos aqui, reunidos por causa da nossa fé, reunidos por causa do nosso amor para com o Senhor que Ele mesmo implantou em nós. Nós estamos reunidos porque esta hora da manhã de domingo tem uma importância para nós que transcende quaisquer outros compromissos e interesses. Nós estamos aqui e abrimos este livro por crermos que este livro veio do céu. E o que é isto? Tudo isto, senão a presença do Salvador no meio de nós, que até hoje, ainda pela sua graça infinita, atua no mundo e chama pessoas à fé salvadora. Houve uma religião grande no mundo, chamada Zoroastrismo, e ainda existe. Supostamente há cerca de 100 mil pessoas que ainda seguem a filosofia de Zoroastro no mundo. Mas foi grande no passado, tão grande que todos os reis da Pérsia eram seguidores de Zoroastro, mas o dia de Zoroastro chegou ao seu ocaso e acabou. Mas o nome de Jesus Cristo resplandece cada vez mais por todo o mundo, e nós vemos, quando vemos isto, a presença do Senhor vivo conosco. Eu estava conversando essa semana com o pastor Tim Wolf, nosso querido Tim Wolf, que no mês de julho vai estar novamente conosco, e ele tinha acabado de voltar da sua viagem anual. Um dia a gente chega a esse ponto, a sua viagem anual à Terra Santa. Todo mês de janeiro ele passa 2 semanas lá. Então ele me contou que chegou à cidade de Jerusalém, ao sepulcro que atribuem ter sido de Nosso Senhor, e ele disse assim: eu viajei 8.000 quilômetros para chegar lá, e quando cheguei lá estava vazio. Nós não precisamos ir lá para nos certificar de que o sepulcro onde foi posto o nosso Salvador está vazio, porque Ele está aqui entre nós na manhã de hoje. Ele estava com Pedro e João juntos, cumprindo a missão, dando a eles sabedoria e condições de fazer isto. Meu irmão e minha irmã, nós nunca, jamais podemos perder de vista a palavra que diz que Deus não está longe de nós. Deus está no meio de nós. Quando o escritor inglês Chesterton era recém-convertido, um polemista encontrou com ele na rua e disse: Senhor Chesterton, o que o Senhor diria a Jesus se ele estivesse diante do Senhor neste momento? E a resposta foi: Ele está. O que você diria a Jesus se ele estivesse na sua frente agora? Ele está. O que você diria? Diga. Verso 2: era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. A religião do templo de Jerusalém se tornou inútil depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Até a quinta-feira os sacrifícios valiam diante de Deus. O sacrifício da sexta-feira de manhã valeu diante de Deus. Mas depois das 6 da tarde da sexta-feira, em que o Salvador agonizou na cruz e ali morreu no lugar dos pecadores, desde aquela hora passou a vigir um
o tempo da salvação pela fé pessoal em Cristo. Deixa eu dizer isto aos irmãos com clareza: os sacrifícios que Deus antes aceitava, passou a rejeitar, e a esperança de perdão pelo sangue de touros e de bodes se tornou nula, vazia. Aquele templo onde outrora Deus havia feito coisas tão grandiosas e impressionantes e notáveis na história do povo, se tornou nulo, esvaziado, abandonado por Deus. O enfermo naquele lugar não tinha outra opção senão pedir esmola, porque cura ele não iria alcançar. Nascido enfermo, era posto todos os dias à porta do templo, a porta mais monumental, um grande arco imenso de mármore, chamada Porta Formosa. A única coisa que ele podia esperar ali era que algumas moedas caíssem no seu... Qual o nome daquilo? Tem um nome específico, fugiu a palavra. Eu estou tentando lembrar desde o dia que eu estava preparando a mensagem e não consegui. Tem um nome específico, aquela cumbuquinha ali. A melhor esperança que ele podia ter era que algumas moedas caíssem na sua cumbuca. Esmolas que escravizavam e que os deixavam multiplamente enfermos. Pedro e João não tinham nada para fazer naquele lugar, exceto dar testemunho do Senhor. E o enfermo não podia esperar nada daquele lugar, senão algumas moedinhas que aplacassem a sua fome naquele momento. Pedro e João iam entrando, ele pediu uma esmola a Pedro e João, e o verso 4 nos diz: eles fitando os olhos nele. Verso 4, Pedro e João fitando os olhos nele. Talvez seja só a minha interpretação, mas quando eu li esse texto, eu me deparei imaginando que Pedro e João olhavam para ele, e ecoou em sua memória uma conversa que tiveram com Cristo por outra porta, nas vizinhanças ali, naqueles arredores, quando viram um cego de nascença e perguntaram ao Senhor: Senhor, quem pecou para que nascesse desse jeito? Ele ou os pais? Lembra-se disso? Eu acho que eles se lembraram também. Eu acho que eles se lembraram, mas ouviram também em sua mente a resposta de Jesus, que disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas nasceu assim para a glória de Deus. Eles tiveram ali novamente a experiência de uma unção que os dirigiu a ver as coisas de uma forma diferente, a forma dirigida pelo Espírito Santo, fitando os olhos. Que olhar! O olhar dirigido pelo Espírito Santo, um olhar com uma compreensão totalmente diferente, um olhar que relança os olhos para ver as verdades espirituais ali presentes, conforme a palavra de Deus nos revela. Que olhar! Eles olharam, mas naquele olhar estava presente toda a verdade do Evangelho, do propósito soberano de Deus, do agir que não se pode impedir de Deus. Disseram para ele: olhe para nós. E ele olhou, verso 5 nos diz, esperando receber deles alguma coisa. De fato, eles só poderiam olhar com o olhar que o Espírito Santo lhes deu, e o enfermo, mendigo, só poderia olhar com o olhar da sua enfermidade e da sua mendicância. Estranho seria se fosse o contrário. E estranho é quando crentes que têm condições de exercer e de viver segundo a sabedoria do céu não vivem assim, e olham as suas vidas apenas esperando a esmola do pão de cada dia, quando podem olhar com um olhar muito superior e saber das coisas de Deus. Eles olharam, o olhar dirigido por Deus, ele esperando receber alguma coisa. Pedro surpreende com esta expressão: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda.
Ele nunca recebeu esmola dessa. É preciso fazer aqui um ponto de instrução à igreja, de dizer que os apóstolos, vou dizer novamente estas palavras, os apóstolos foram usados por Deus no tempo dos apóstolos para fazer coisas que, além dos apóstolos, somente Jesus fez. A Bíblia é clara sobre isso. Veja capítulo 2, verso número 43. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam. Diga comigo, vamos ler esse texto juntos? Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Capítulo 5, verso de número 12. Onde lemos: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Não dá para ficar confuso? O ensino é claro, mais claro do que o sol de hoje, que está um pouco nublado. É claríssimo. Quem efetuava estes sinais? Os apóstolos. Capítulo 4, verso 30. A igreja orando a Deus. Nós vamos chegar nesse texto em alguns domingos, mas a igreja ora a Deus e diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, verso 30, enquanto estendes a tua mão. Quem estende a mão? O Senhor. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. É importante a gente sempre visitar estes assuntos, porque os apóstolos foram escolhidos por Deus e ungidos por Deus de forma única, distinta na história, para serem autenticados mensageiros da parte do céu. Hebreus capítulo 2, verso número 3 e 4. Hebreus capítulo 2, verso 3 e verso 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, aquelas testemunhas originais, que são quem? Os apóstolos. Verso 4. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Em concordância com isso, consulte 2 Coríntios capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso do mesmo número, 12. Onde o apóstolo assim nos diz: os sinais, a versão revista e atualizada diz credenciais, do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Pergunta: há milagres hoje? Sem dúvida há, mas não canalizados por pessoas, como no caso dos apóstolos. Pedro pode dizer a ele: o que eu tenho, eu dou. O que eu tenho era algo que jazia na sua pessoa. Há milagres hoje? Sem dúvida há, mas não canalizados por pessoas. Há milagres em resposta de oração, há milagres pelo agir de Deus em resposta ao nosso agir, mas não por declaração e nem por ação unilateral, somente pelo agir interventor de Deus. Mas você prestou atenção no que nós estamos dizendo aqui? Observe o que eu disse. Porque isso é a mesma coisa que dizer que há milagres hoje, sem interrogação, mas com exclamação.
há milagres hoje, há curas, há conversões, há intervenções sobrenaturais de Deus para proteger e guiar o seu povo. Há o sustento da mão divina, há proteção, há direção. A mão abençoadora de Deus se estende sobre o seu povo pela fé. Há milagres hoje, porque o Senhor está no meio de nós. Então notemos como nós podemos nos apropriar desta passagem diante de nós esta manhã, porque assim como Pedro e João visitavam um templo onde Deus não era servido, onde Deus não habitava, nos templos do mundo do nosso tempo há inválidos querendo esmolas até hoje. Às portas de todo lugar onde se faz promessas impossíveis de cumprir, nós encontramos pessoas paralisadas, que já nasceram paralisadas, paralíticas na sua incredulidade, paralíticas na sua rebeldia, condenadas à morte. Talvez estejam chorando, talvez estejam rindo, mas em cada templo do mundo estão ali à porta os inválidos pedindo esmolas. Note também que onde o caminho do povo do Senhor se cruzar com estas pessoas, o Espírito Santo nos dará visão. Observe o que eu digo, que assim no dia dos apóstolos, como até hoje, a fé no nome do Salvador é que produz o agir de Deus, a cura de Deus na vida das pessoas. Pedro disse a ele, em nome de Pedro, em nome de Jesus, levanta e anda. Mais adiante, no verso 16 desse capítulo 3, Pedro disse, pela fé no seu nome, pela fé no nome de Jesus, fez o seu nome, o nome de Jesus, fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por Jesus, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. O verso 13 ele diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus. Até hoje, meus irmãos, a fé no nome de Jesus produz este efeito do agir de Deus na vida das pessoas, e pela graça de Deus é possível que eu e que você tomemos alguma fração de parte nisso, porque o verso número 7 diz que Pedro tomou-o pela mão direita e o levantou. Entretanto, se Deus não tivesse firmado os pés e os artelhos dele, assim que Pedro soltasse, ele caía novamente. Pedro o levantou, e enquanto Pedro agia, Deus agia. E enquanto eu e você agirmos para o Senhor, para proclamar a palavra de Jesus, e orarmos, e buscarmos o agir de Deus em favor daqueles que amamos, e a salvação daqueles que amamos, enquanto nós fazemos algo, Deus faz tudo. Pedro levantar, nenhum valor teria, porque assim que Pedro soltasse, ele cairia outra vez. Mas nós podemos tomar alguma parte que se torne eficaz pela forma como Deus age conosco. Este milagre, este imenso milagre, este milagre impressionante, é a prova de que Jesus, ainda que estivesse assentado e esteja até hoje à destra de Deus, estava também presente junto dos discípulos. A verdade maravilhosa que nós podemos dizer na manhã de hoje é que o nosso amado, o nosso bendito, o nosso querido Salvador está presente no meio de nós. Nós não vemos a sua presença, não. Nós não podemos reconhecê-lo fisicamente, nossos olhos mortais ainda não o contemplaram, mas nós nos apegamos firmemente à promessa que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pela fé nós contemplamos a presença de Deus sobre nós e entre nós. Nós percebemos que Deus nos abençoa
Porque se fosse somente por nossa força, nós não iríamos, mas pela mão de Deus nós vamos. Sobre nós, porque Ele nos fortalece e sustenta, e entre nós, porque Ele age, entre nós, porque Ele supre, entre nós, porque Ele guia, porque Ele dirige, confirma, protege, fala, ensina, santifica, meu irmão e minha irmã, entre nós. Nós voltamos para casa ao fim do culto e a nossa fé está edificada um tanto mais. É o Senhor quem faz isso por nós. Nós voltamos para casa no fim do culto e de alguma forma, pela graça de Deus, a nossa vida foi santificada. É a presença do Senhor que faz isso entre nós. Quando vimos cada uma destas coisas, nós experimentamos o renovo da fé e confessamos com alegria: Ele está no céu, à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, mas Ele também está no meio de nós. Então, verso número 8: aquele que tinha nascido enfermo se saltou, colocou-se em pé, andou e entrou com eles no templo, saltando, andando e louvando a Deus. A evidência do agir de Deus é notória, inegável, acompanhada de testemunho, de evidência que corrobora, que comprova que é o agir de Deus. Sem dúvida, foi pelo agir de Deus que ele andou, e sem dúvida pela alegria no Senhor ele saltou. Mas todas estas coisas poderiam ser diminuídas pelos incrédulos, exceto quando ele louvou a Deus. Alguém poderia dizer que era uma cura de placebo, e que era uma coisa da emoção dele, que logo que esfriasse ele ia cair novamente. Mas quando a sua boca louvou o Senhor, tornou-se patente, evidente e indisputável, porque ele nunca tinha andado, isso não resta dúvida, e ele nunca tinha saltado, também não devemos duvidar disso, mas ele nunca tinha louvado. Ele não experimentou somente a cura, ele experimentou a salvação. Adentrou pelas portas do templo, curado e transformado, e eu não posso deixar de querer atribuir a ele as palavras do livro dos Salmos. Eu imagino aquele homem entrando pelo templo e dizendo: o Senhor é a minha força e o meu cântico, o Senhor se fez a minha salvação. Eu vejo este homem entrando no templo, saltando e louvando, porque o Salmo diz que nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Ele entrava no templo dizendo: não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. Amém. Seu destino era morrer ali. Um dia chegariam à porta do templo e iam achar um cadáver com algumas moedinhas na mão, e seria o fim. Ele seria julgado ali no vale do lado do templo, onde se jogavam os corpos dos pobres de Jerusalém, e só. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor o levantou para uma vida completamente transformada. Ele aprendeu a andar, ele aprendeu a saltar, e essas coisas são coisas por si só dignas de nota, mas ele aprendeu a louvar o Senhor, coisa que ele nunca antes tinha feito. Coração incrédulo não sabe louvar o Senhor. Coração incrédulo não reconhece que Deus seja um Deus tão amável e tão maravilhoso em todas as suas obras. Ele não se levantou para questionar por que Deus o havia deixado prostrado por tantos anos. Ele se levantou para louvar aquilo que Deus tinha feito em seu favor. E eu digo de novo, porque o texto diz que aqueles que o conheciam ficaram cheios de pasmo e de assombro, porque todo o povo o viu andar, e isso já seria notável,
mas eu acho que o que impressionou mais que tudo foi que o povo o viu andar, mas também o viu louvar a Deus. Verso 11 nos diz que ele se apegou a Pedro e João. E a palavra apegar dá essa ideia mesmo. Ainda que ele já fosse forte para andar pelas próprias pernas, ele se agarrou à roupa de Pedro e João quando foi cercado de pessoas. E veja que ele se posicionou por este gesto junto ao povo do Senhor, naquele lugar cercado de ameaça, diante daqueles de cujas moedas ele antes tinha sobrevivido, diante da ameaça daqueles inimigos do cristianismo que fariam o possível para deter o avanço do nome de Jesus. Ele não se acovardou, ele não recuou. O texto diz que ele se apegou a Pedro e João. Esta mudança, este glorioso testemunho, nós podemos ver quando há essa transformação de vida. Eu digo isso aos irmãos: há até hoje enfermos prostrados, mendigando às portas do templo, de cada templo deste mundo. Mas como o Senhor está presente em nosso meio, nós podemos crer na salvação e na transformação destas pessoas cujas bocas antes mudas se abrirão para louvar. E é por meio destes milagres que Deus opera todos os dias em nosso meio. É por meio destas ações preciosas e gloriosas de Deus que nós concluímos aquilo que temos dito desde o começo, que o Senhor está no meio de nós. Nós vemos isto, irmãos, neste texto. Nós vemos isto porque também para nós Cristo ascendeu, mas também para nós Ele prometeu estar presente até a consumação dos séculos. Sem dúvida, por mais que os inimigos sejam odiosos e Satanás com as suas mentiras tente impedir o avanço do povo de Deus e do Evangelho, até a consumação dos séculos haverá curas, haverá conversões, haverá respostas de oração. Até o fim do mundo, Jesus vai cuidar dos seus e estar presente com os seus. Nós veremos todos os dias, nós veremos sempre pessoas entregando as suas vidas a Jesus. Que milagre! Nós veremos vidas ser transformadas. Nós veremos as igrejas de Deus sendo salvas e edificadas. Nós veremos o povo do Senhor desfrutando de um conforto que somente o povo do Senhor pode usufruir. Eu li esta semana a história do pastor George Truett, morreu já há alguns anos, um grande pregador da palavra de Deus, um homem fiel ao Senhor, mas que no fim de sua vida sentia dores em todo o seu corpo, incessantes, todo dia, e como um elemento sublime, ele tinha alergia a quase toda analgesia. Se tomasse um analgésico, ele entrava em crise alérgica. Então ele tinha de suportar a dor constante, incessante. Mas quando os irmãos em Cristo iam visitar o pastor George Truett, o encontravam sentindo dores terríveis, mas cantando hinos de louvor ao Senhor. Ele não foi curado, ele não entrou no templo saltando, mas ele entrou no templo louvando. Ele não foi curado do seu corpo, aquela enfermidade veio a tomar a sua vida dali pouco tempo, mas ele confessava, como nós confessamos, que Jesus estava com ele e Jesus está conosco. E nós vemos estes milagres de Deus. Estes milagres de Deus, quando diante de um mundo cheio de fantasias e de ídolos, no coração dos crentes ainda está firme a decisão de tomar parte nas suas igrejas e de ouvir a pregação da palavra. É um milagre. Nós testemunhamos o milagre de Deus quando vemos as pessoas tendo as suas vidas transformadas, restauradas.
nós vemos os milagres de Deus quando o Senhor nos fortalece e nós permanecemos firmes na nossa fé. Durante o transcurso da nossa vida, alimentando a esperança de alcançar o prêmio que Deus tem reservado para nós. Diante de todas estas ações de Deus, e em cada uma delas, nós confessamos: Ele está no meio de nós. Aleluia. Vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pelo culto da manhã deste domingo, porque nos dás a graça de estar na Tua presença e ainda maior, Deus, a de termos a Tua presença entre nós. Recebemos uma porção da Tua palavra. Obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor queira engravar, ó Deus, estas verdades, este chamado de vida em nossa consciência e em nosso coração, para vivermos segundo a vontade do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque abriste os nossos olhos para perceber a Tua presença em nosso meio. E sem dúvida, fiel como Tu és, não nos abandonarás. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perceber a Tua presença individualmente conosco todos os dias, em cada relance da vida. Ajuda-nos a perceber a Tua presença. E como igreja do Senhor, Deus, a perceber não somente a Tua presença, mas estes momentos em que o Senhor age entre nós continuamente, e nós vemos o agir do Senhor como sinal claro, tangível da Tua presença. Que assim, Deus, nosso coração seja animado por Ti, por percebermos a realidade das coisas do Senhor, por percebermos, ó Deus, a fidelidade das Tuas promessas, por podermos nos alegrar e deleitar em Ti, Senhor nosso, Deus Pai querido, que é um Deus tão próximo a nós. Obrigado pela habitação do Espírito, por tudo que tens feito, por tudo que hás de fazer, porque o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor. Contempla-nos, Pai Santo, ainda mais com a Tua bênção e com a Tua graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.